Aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, do capítulo 3, do versículo 7, começa dizendo o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, ou os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso. Vede, irmãos, disse Paulo, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e o quê? Infiel, para se apartar do Deus vivo. Um coração mau e infiel, para vos apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Ponto. Muito bem. Deixa eu falar algo para si. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, elas não têm tomado posse de uma vida plena com Deus aqui na terra, no Espírito Santo. Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Elas não carregam essa leveza que esse rapaz aí do vídeo disse, né? Quando o pastor orou por ele, conhecedor da verdade, ele não endureceu o coração, se arrependeu e decidiu: eu vou mudar. Eu vou voltar para Jesus porque eu larguei ele, larguei os princípios, larguei a salvação, larguei a fé. Ó Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu vou voltar. Ele se aquebrantou diante de Deus. Como diz a Bíblia, Deus resiste ao soberbo, o arrogante, o orgulhoso. Mas Deus dá graças ao humilde. Naquele momento em que o pastor fez a proposta dele voltar para Deus e se entregar a ele, ele sentiu uma leveza, porque o pecado é um peso. Se eu endureço o meu coração e insisto em viver no pecado, eu vou carregar um peso na minha alma. Davi disse que esse peso é tão forte que ele disse: enquanto calei, não confessei, não me arrependi, os meus pecados, os meus ossos ficaram podres, envelheceram, até doente ele ficou. A pessoa que mantém um coração duro e não se arrepende, não se volta para Deus, mesmo dentro da igreja. Não estou falando quem está lá fora. Quem está lá fora não conhece a palavra, vive no pecado porque não conhece. Quando eu tranco meu coração se torna infiel, duro. Então eu vou sentir o peso do pecado. Que era o caso do rapaz, que depois que o pastor orou, ele disse: eu estou leve, eu quero até correr. Se pudesse, eu correria. Infelizmente, pela gravidade da doença dele, a carne não pôde se fazer muita coisa. Mas a alma, que é o mais importante, que eu coloquei ali, mas tiraram, foi salvo. A alma foi salva. O mais importante aconteceu. Endurecer o coração coração duro é um coração errante, perverso, incrédulo, rebelde, desobediente e desviado. Vamos aqui falar a respeito disso. Existem muitas pessoas que endurecem o coração da seguinte forma: elas estão na igreja com
o salmista Asaf, já vou dar o salmo para você ler em casa. Ele, por um tempo dentro da igreja, esqueceu de tirar o foco, esqueceu de focar o mais importante, que é a vida com Deus. Jesus disse uma parábola lá em Lucas 12 do seguinte: um homem, ele crescendo no seu dinheiro, ele tinha tantos bens que ele disse assim: meus celeiros não dão para comportar tantos bens, derrubá-lo-ei e farei maiores do que esse. E o fez. Lucas 12, depois você lê. Fez um celeiro maior, juntou muitos bens, e no final disse assim: agora minha alma pode descansar. E na parábola Jesus disse: louco, hoje pedirão tua alma, e a tua riqueza para que será? E naquele dia o homem morreu. E Jesus disse: assim são aqueles que entesouram para si, são ricos nesse mundo, mas não são ricos com Deus. Jesus falou ricos com Deus. Qual é a maior riqueza minha e sua? É a vida eterna. Você pode almejar sim, você pode desejar sim, mas nada pode sobrepor essa consciência. Lá em Apocalipse, Deus fala com aqueles que estavam perdidos. No capítulo 3, 18, Deus disse: vocês são pobres, nus e miseráveis, mas eu aconselho que vocês se voltem para mim. O maior tesouro na minha e na sua vida é a salvação. Mas às vezes a pessoa dentro da igreja, ela tira o foco que ela é alma, como esse jovem, e que a qualquer momento a alma dela pode ser pedida, ou a qualquer momento Jesus volta. E tudo que você preparou e se preocupou nesse mundo, para que vai servir? Asaf não entendeu isso. Ele começou a ter inveja dos incrédulos, a ponto dele dizer o seguinte, para Deus ele falou: eis que os perversos andam tranquilos e aumentam as suas riquezas. Eles te tentam e escapam. Ele era uma pessoa que estava na igreja. Só que ele começou a olhar para a vida do incrédulo e fazer comparação com a dele que estava com Deus. A ponto dele dizer assim: com efeito, inutilmente conservei meu coração puro e lavei minhas mãos na inocência. Ele falou assim: eu te sirvo, Senhor, estou fazendo tudo bonitinho, direitinho, mas parece que o incrédulo que te tenta, que te provoca, eles crescem, eles vão para frente, eu vou para trás. Como que pode eu, sabendo de onde Jesus Cristo me tirou e onde eu estou, sabendo qual o interesse do diabo, sabendo que esse mundo já é no maligno, mais do que nunca agora nesses fins de tempo, como eu vou pegar uma vida tão gloriosa, que é a vida eterna com Deus, mesmo que minha vida ainda não esteja como eu quero, no amor, na saúde, no dinheiro, mas eu jamais vou olhar para o incrédulo e pensar: esse que aparentemente tem uma vida melhor do que a minha, está melhor do que eu. Onde que uma pessoa, por mais dinheiro que ela tenha, bens, propriedades, título, fama, onde que uma criatura dessa que anda mostrando os dentes porque ri, todo mundo ri, mas paz interior só quando você tem a alma livre do peso? Como que eu vou me comparar a um incrédulo ou abaixo dele? Realmente eu estou provocando Deus. Eu estou dizendo o seguinte: olha só, é muito maravilhoso a vida eterna, o plano redentor da cruz de Cristo, mas para mim o que vale é o que os meus olhos veem. E Asaf chegou ao ponto de dizer: inútil é ser fiel a Deus, porque o incrédulo não é, e olha a vida que ele tem. Mas um dia ele entrou na casa de Deus, tal qual você está entrando hoje. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dos incrédulos. E ele disse: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair, e cai em lugares sombrios.
como ao sonho quando se acorda, assim, Senhor, será quando eles despertarem. Quando o coração me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na tua glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo aqui na terra. Ele estava dentro da igreja de coração duro. Ele disse, meu coração era bruto e eu era um irracional. Até que eu entendi que a pessoa sem Deus, cedo ou tarde, ela vai descer. Vai descer para a sepultura. E aquilo que ela tem desse mundo para nada vai servir. E nós temos visto isso. E ele entendeu, poxa, eu tenho Deus, mais importante, e ele se arrependeu. Salmo 73. Então, de repente, seu coração está duro por causa disso. Você está deixando de olhar para o maior tesouro. Ser rico com Deus é você ter sua salvação. Você está deixando de olhar para o maior tesouro e se sentir satisfeito com isso, para olhar para a vida dos incrédulos. E se sentir injustiçado em relação a Deus. Ah, Deus, mas até agora não aconteceu isso? Tenha paciência. Confie. Mas dê glória a Deus que o mais importante você tem, tua vida eterna. Então, existem pessoas que o coração dela está embrutecido por olhar para os incrédulos e fazer comparações. E outras, o coração está embrutecido porque elas não dão ouvidos à voz de Deus e preferem viver no pecado. Hoje, responda para você mesmo que está aqui, que conhece a palavra. Você tem ouvido a voz de Deus? Lá no livro de Ezequiel, Deus falou ao profeta, dar-vos-ei um coração novo, porei em vós um espírito novo, tirarei esse coração duro de pedra e dar-vos-ei um coração sensível à minha voz. Há pessoas que Deus tem falado com ela, igual falou com esse jovem. Olha, larga isso, se entrega a isso. Está vendo esse sentimento que você está alimentando? Luta contra isso. Está vendo esse sentimento que você guarda? Se livra disso. Está vendo essas companhias? Sai disso aí. E a pessoa endurece o coração. E não ouve a voz de quem? De Deus. Mas nesse momento o Espírito Santo está a falar com cada um de nós. Não endureça seu coração. Preserve o maior tesouro. Seja rico com Deus, que é a vida eterna. Se porventura você sente o peso do pecado na sua alma, de algo que você tem endurecido o coração e não tem aberto mão disso, agora todos nós teremos a oportunidade de derramar no altar de Deus a nossa vida. Confessar, se humilhar, se quiser se batizar depois do culto, eu lhe batizo por aspersão. Mas você tem que sair daqui com o coração aberto para quem? Para Deus. Você tem que ouvir a voz dele e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ser como aquele povo que viu tantas maravilhas, tantas grandezas, e endureceu o coração e não entrou na terra prometida. Nossa terra prometida é o reino dos céus. Amém?